No vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu projeto de estudos, o Fuelly. Vou contar um pouco de como que ele está sendo desenvolvido, tecnologias, um pouco do design. Fica comigo que eu te mostro mais ou menos qual que é a minha ideia e como que eu estou desempenhando cada parte do processo de desenvolvimento dele. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Pablo Gabriel, sou desenvolvedor há quase 9 anos, tenho trabalhado nessa área já tem bastante tempo e no caso hoje, como eu já falei no início, eu vou mostrar um pouco do meu projeto de estudos, a ideia, as minhas motivações. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta daquilo que eu tenho falado aqui no canal, eu tô no início ainda, então por favor, se puder, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve, ajuda a gente aí por gentileza, tá bom? Vamos ver quanto é que a gente consegue bater daqui a alguns meses de likes e também de visualizações e de inscritos, tá bom? Bom, bora direto e reto para o conteúdo do vídeo. Bom, do que se trata esse projeto de estudos? Basicamente ele vai ser um sistema para gerenciar o gasto de combustível. Simples assim, não tem muito mistério não. Falando das tecnologias, basicamente para o front-end eu estou utilizando o Next.js, aliado com algumas bibliotecas, né, visuais, o Tailwind, por exemplo. E no back-end eu vou estar utilizando o Flask e até como banco de dados o MongoDB. Eu vou falar agora o porquê que eu estou usando cada uma delas na estrutura do meu projeto. Bom, eu escolhi o Next.js porque eu já trabalhei com o Next e hoje eu não tenho trabalhado mais e eu gosto, né, dessa tecnologia e eu gostaria de pegar um pouco mais de proficiência, né, de conhecimento, ainda mais com a tecnologia atualmente, da forma como ela evoluiu. Então, desde da última época em que eu trabalhei com o Next para os dias de hoje, ela já evoluiu bastante e eu gostaria de pegar mais conhecimento sobre isso. E também por conta, né, da hospedagem gratuita, né, da Vercel, né, que ela disponibiliza para gente. Para o back-end, eu escolhi o Flask, primeiro porque eu queria que fosse algo um pouco mais simples. Eu poderia também ter conhecido, né, estudado um pouco mais sobre o Fast API em Python também, mas a minha ideia principal era trabalhar com Python, que é uma tecnologia que eu volta e meia estou utilizando, mas às vezes sim, às vezes não, porque isso depende muito, né, dos nossos clientes. Me aprofundar mais no Python, né, e também construir, como eu já disse, algo que seja mais simples. Eu poderia ter usado Django também, né, justamente porque ele já vem pronto com bastante coisas, mas eu queria fazer a coisa um pouco mais raiz, entender melhor os conceitos, embora eu já tenha conhecimento, mas o Django, ele já tem muita coisa que já roda por debaixo dos panos, já traz bastante coisa pronta e eu não queria isso tudo já pronto, talvez fosse muito exagero. Então eu queria algo mais simples. Tudo bem que o aplicativo ele tem possibilidade de escala, mas a ideia é mantê-lo de modo totalmente simples, justamente para aprendizado. Mas aí fica a pergunta, por que eu não desenvolvi tudo então em Next? Visto o caso que eu também tenho conhecimento, né, de construir uma aplicação inteira com o Next. Justamente por conta dos motivos que eu já falei anteriormente. Eu queria entender melhor de Python e também, né, do Next.js, sem largar um pouco daquilo que eu já vejo no meu dia a dia no trabalho. A ideia era justamente mexer em tecnologias novas, como também em algo que eu já tenho conhecimento e eu já utilizo no meu local de trabalho para me aprofundar. Então, basicamente, as duas motivações são essas: conhecer algo novo e aperfeiçoar aquilo que eu já tenho trabalhado no meu dia a dia. Agora, a motivação principal do projeto como um todo, né? Basicamente, eu quero absorver todo o conhecimento do ciclo completo, né, do desenvolvimento desse app para eu começar a desenvolver um app meu próprio. No caso aí sim eu pretendo gerar uma renda com ele, né, gerar um negócio com ele e talvez até outros. Então basicamente esse meu app, o Fuelly, ele vai ser um teste, né, um treinamento para que eu consiga dar esse grande passo. Por quê? Porque o Fuelly ele é para ser bem simples, né? Então o ideal seria que ele fosse um aplicativo, né, mas com a ideia e a síntese mesmo, quando eu for explicar para vocês vão ver daqui a pouco, ele poderia sim ser algo grandioso, porém os recursos que eu precisaria dele para que ele fosse idealmente grande e de sucesso seria muita coisa, precisaria despender muito tempo e dinheiro, coisa que eu não tenho hoje. Então a ideia é deixar ele totalmente simples para daí sim desenvolver um app que eu tive uma ideia, né, de desenvolver ele na pandemia, comecei a desenvolver ele
mas eu não consegui dar continuidade para ele porque eu tive que trabalhar mais. Foi um pouco da época que eu trabalhei como freelancer e daí eu tinha vários projetos para dar conta e não conseguia dar atenção para ele. Então eu tive que deixar de lado e quando eu tive mais tempo para poder voltar a trabalhar com ele, a tecnologia já estava defasada, né? Mas enfim, isso aí é um papo para outra hora. Então a ideia é deixá-lo simples, utilizável e assim, no ar. Vai ser algo simples, não vou dizer que eu vou utilizá-lo para, por exemplo, passar em entrevistas de emprego, até porque eu não estou à procura disso no momento, mas é literalmente para estudo, para eu conseguir tirar da minha cabeça uma ideia simples e provar para mim mesmo que eu consigo construir alguma coisa e colocar ela disponível, né, para as pessoas e ser utilizável ainda, né? Ainda que seja simples e talvez ele não ganhe uma gama muito grande de usuários, justamente por conta da maneira que eu pretendo construir ele, vocês vão ver isso daqui a pouco, mas ainda assim é mais uma prova para mim mesmo de que eu consigo. Agora deixa eu mostrar para vocês como que ele tá. Eu não vou mostrar tudo, até porque são detalhes demais, mas conforme o tempo for passando e for desenvolvendo, eu vou atualizando vocês, criando uma série de vídeos sobre o desenvolvimento do Fully. Vocês vão estar acompanhando comigo aí. Vamos lá, bora para o código. Então esse aqui é o meu projeto, tá bom? Ele tá aqui no GitHub. Eu vou mostrar ele por aqui, pelo GitHub mesmo, porque eu tô usando o computador da empresa e eu não tenho tempo de abrir o meu agora, tô bem corrido aqui, mas enfim, vamos lá. Aqui no Figma, deixa eu mostrar mais ou menos a ideia que eu tenho para ele. Olha só como é que ele é bem simples. A gente vai ter, né, essa splash screen, esse seria a logo, né? A gente tinha colocado aí um tempinho atrás. Essa seria a tela de login e uma ideia da nossa tela de cadastro, tá? Então eu fiz coisas bem simples. Eu não sou o melhor designer, tá? Mas a ideia é que realmente seja uma aplicação bem tranquila. E olha só, daqui já dá para entender mais ou menos como que a aplicação vai funcionar. Essa aqui seria a nossa tela inicial, logo depois de que é feito o login. E daí o usuário teria mais ou menos a listagem de todos os carros e uma média de gasto e que ele tem feito ao longo de cada carro, né, ao longo do tempo. Então esse mini gráfico aqui seria um gráfico semanal, mostrando o resultado de gastos por semana, mostra a informação do carro, o modelo, ano, o tipo de carroceria e o tipo de combustível que ele consome. Então é bem simples assim de início. Aqui seria para cadastrar um novo abastecimento, quando ele fosse no posto de gasolina. Cadastre, coloca o valor, coloca uma descrição caso queira, e aqui pro lado seria a listagem de quais carros que ele tem. Então a ideia é bem simples, ainda tem algumas telas ainda para criar, mas acredito que isso seja o core da coisa toda. É bem simples. Por enquanto, o que eu tenho feito aqui? Basicamente somente as duas telas iniciais aqui, que é de login e a de cadastro. Não tenho muita coisa por aqui ainda não, mas pelo menos da aplicação rodando é isso que eu tenho, né? Essas duas telas. Mas aqui no projeto, né, da PWA, vocês verem, olha só, ele ainda está bem no início, mas eu já consegui construir relativamente bastante coisa. Eu tenho já aqui algumas funções de armazenamento, né, para token, guardar alguns dados de acesso, estrutura de componentes que eu já construí, alguns contexts, né, que seriam o provider para utilizar e mostrar dados do usuário ao longo do funcionamento da aplicação. Então, por exemplo, aqui esse Olá Anderson Lima, isso aqui vai ser uma das informações que vai ser cadastradas no provider e eu vou utilizar ao longo de todo o projeto, né, enquanto o aplicativo estiver rodando para o usuário. E como eu falei, é uma aplicação Next.js, tá? O front-end dele, o front-end dele é uma aplicação Next.js. Cadê? Tailwind Next Config. É uma aplicação Next. O ideal seria que fosse uma aplicação mobile mesmo. Mas para construir isso, eu teria que, para deixar ele utilizável para as pessoas, né, no dia a dia, eu teria que fazer um negócio que seria basicamente muito automatizado. E como eu falei, utilizaria muitos recursos. Talvez eu tenha que criar um sistema parecido com um banco digital, onde a pessoa simplesmente deixava o dinheiro dela, ou coisa assim do tipo. Eu não pensei em nada muito complexo ainda em relação a isso, mas eu sei que me daria muito trabalho, dinheiro e tempo, coisa que eu não tenho muito hoje. Então vamos lá. Então aqui eu já tenho, por exemplo, os serviços de request, de autenticação, informações do usuário. Vou criar ainda a parte para cadastrar e verificar os veículos que eu tenho, como eu já tinha mostrado aqui no Figma, aqui
do lado, né? Isso, aqui nessa tela aqui. A aplicação, ela já tem algumas tipagens, né? Eu estou usando TypeScript. Features seriam os componentes que eu vou utilizar, que são específicos de uma página ou de um fluxo um pouco diferenciado do que componentes que eu vou utilizar comumente na aplicação toda. Então, por exemplo, botões, um drop down, um cardzinho, dependendo de como eles forem, eu vou deixar em componentes, né? Eles vão estar todos aqui. Agora, né, campo de texto, de cadastro, coisa assim do tipo, vou deixar tudo em componentes. Agora, coisas que são mais específicas de alguma tela, aí já vai vir para features, entendeu? Então, por exemplo, essa parte aqui, esse formulário de cadastro, tanto da parte de autenticação como de login, como de cadastro aqui, isso aqui é um componente exclusivo dessa página, né, da tela inicial. Então, eu vou, via de regra, não vou reutilizar ele em outras partes do sistema, mas é específico daquilo. Então, eu deixei ele componentizado. Caso eu queira usar alguma ideia dele, eu tenho subcomponentes dele para utilizar posteriormente, né? Reutilizar código é a ideia principal aqui. O contexto de autenticação, mas enfim, acho que aqui já deu para entender. Fontes, né? Aqui já deu para entender que basicamente eu estou utilizando coisas muito tranquilas, assim, bem de leve, para poder fazer a aplicação. Como eu disse, a ideia dela é bem simples. E aqui, falando do back-end, agora também, olha só o que eu tenho de ideia para ele. Eu tenho aqui, né, variáveis de ambiente, recursos, e como eu falei, eu estou utilizando Flask. Então eu tenho aqui, por exemplo, recursos de API com o Flask Resource, Flask RESTful, autenticação, né, de JWT com Flask JWT Extended. Então são coisas bem simples, e como eu falei, o projeto é público. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar também o link dos dois projetos na descrição. Pra vocês terem noção, como banco de dados, eu estou utilizando o Atlas MongoDB. O Atlas MongoDB direto deles, eu não estou utilizando um banco de dados na minha máquina. Então está sendo bem simplão mesmo, só para eu conseguir colocar as coisas no ar e aprender todo o processo e me especificar. Então, banco de dados, eu tenho os models aqui de veículo, model de usuário. Estou tentando construir a aplicação bem assim, não tão parecida, mas algo semelhante ao que o Express né, no JavaScript, né, no JS. Eu já construí uma aplicação assim com Express, e eu vi que existe a possibilidade de fazer algo parecido com Flask. Eu vi algumas semelhanças e eu queria utilizar isso, porque é mais simples, é mais enxuto, é o básico. E se eu precisar acrescentar alguma coisa, é só essa uma coisa que eu vou acrescentar. Como eu falei, eu poderia ter utilizado o Django, mas eu queria algo mais simples para poder pegar e englobar tudo. Então aqui a parte de autenticação, as rotas, né? Algumas coisas já para pegar e verificar erros. Então mensagem de erros, alguns try catches, né? Aliás, try except, né? Mensagens de erro, tem algumas coisinhas também que eu já utilizei para middleware, tá bom? As minhas requests também aqui na aplicação front-end, elas estão sendo construídas à base do Axios também, tá? Então eu tenho tudo também com variável de ambiente. Então eu tenho aqui uma instância base do Axios aqui para conseguir fazer as requisições aqui para o back-end. E qualquer coisa também, como eu já falei, se vocês quiserem dar uma olhada e olhar mais especificamente o que eu construí, tá tudo aqui, tá bom? Estou construindo também uma documentação no Insomnia, tá? Isso eu não sei se eu vou deixar público, mas ainda assim está sendo construída dessa maneira também, até para me auxiliar. E a ideia é basicamente isso. A gente tem um back-end que se comunica lá com o Atlas MongoDB, tá? E esse back-end vai fazer a comunicação com o front-end, provavelmente na Vercel, né, que é onde eu provavelmente vou hospedar, que é onde está a nossa aplicação, desse jeito. Eu ainda tenho que construir, né, toda a parte de responsividade. Já está um pouco responsivo, porque como uma aplicação web, caso a pessoa queira usar também no navegador, ela tem que estar responsiva. Então também já estou pensando no Tailwind, que eu estou trabalhando aqui, já para ele conseguir ser responsivo também a telas maiores,
como é aqui a tela do meu computador que vocês estão vendo. Então basicamente é isso, pessoal. Bom, pessoal, pro vídeo de hoje seria isso. Vocês gostaram desse formato? A ideia é que eu crie basicamente uma espécie de vlog, ali um pouco disso com o desenvolvimento do meu aplicativo. Me dizem nos comentários, coloca aí o que vocês acharam, justamente para que eu tenha filtros se eu continuo ou se eu paro com o que eu estou fazendo aqui. Quero mostrar a forma como o app tem sido desenvolvido ao longo do tempo, como que eu tenho avançado, e como eu falei antes, a ideia é que ele seja um aplicativo simples, somente de estudo e talvez, quem sabe até ajudar vocês de alguma forma, mostrando mais ou menos como que está sendo o desenvolvimento dele. Eu quero que de alguma forma isso ajude vocês. Então, seria isso para o vídeo de hoje. Curte, comenta, compartilha, deixa o seu like, recomenda para alguém que está querendo saber mais ou menos como que seria o desenvolvimento de um aplicativo simples. Não, a ideia não é fazer dinheiro com isso daqui, mas sim lá na frente, e aí sim talvez eu possa mostrar mais ou menos como que está sendo o desenvolvimento de um aplicativo que sim, tem o potencial sim de gerar alguma renda. Eu vou mostrando isso ao longo do tempo, mas coloquem nos comentários se vocês gostaram disso que eu mostrei hoje para vocês, se vocês gostam desse formato de mostrar o que eu tenho feito na minha tela e etc. Até um pouco da minha área de trabalho e tudo mais, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Aguardo vocês no próximo vídeo.